Olá, bom dia, paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje trago uma palavra também para edificar, também para falar aos nossos corações. Eu espero que todos estejam bem e que essa palavra seja uma bênção para vossas vidas. Antes de eu começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, por ações e atitudes. E agradecer, Senhor, por seres o Deus Altíssimo, aquele que tem poder sobre todas as coisas, que criou o céu e a terra e o mar e tudo que nele existe. Eu oro para que o teu Espírito Santo possa me guiar, para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade e que essa palavra possa, Senhor, ser uma palavra de exortação e de edificação para todos que vão ouvir, Senhor, e que mais almas possam ser alcançadas para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler Mateus capítulo 18, do verso 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quando? Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas até 70 vezes sete. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aqueles servos, prostrando-se, o reverenciavam, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se os seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar o seu senhor tudo o que passará. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos seus atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos farás também, meu Pai. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um o seu irmão as suas ofensas. Então a palavra que eu trouxe é sobre o perdão. Que Deus dá o exemplo da parábola do servo que também estava a dever, mas o seu conselho, chefe, pronto, eu vou dizer, aquele seu senhor, quer dizer, pronto, ele trabalhava com o seu senhor, um dos servos, né, que também estava a dever, mas o senhor teve misericórdia dele, perdoou-lhe a dívida. Pronto, eu vou já explicar daqui a nada esse exemplo. Então, Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Não é? Então Pedro pergunta nele, quantas vezes quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Então ele perguntou a Jesus, Pedro perguntou a Jesus, até 7? Não, depois Jesus disse: Não te digo que é até 7, mas 70 vezes 7. Então nós temos que perdoar. Jesus nos ensina que nós devemos perdoar o nosso próximo, porque quando nós perdoamos, não quer dizer que, mesmo que a pessoa errou connosco, quando nós perdoamos, não quer dizer que a pessoa não quer dizer que não vai arcar com as consequências. Claro, vai, mas quando nós estamos a perdoar, nós estamos a libertar nós mesmos, estamos a ficar livres. Porque nós, quando estamos com mágoa, nós estamos a abrir brechas para o inimigo entrar no nosso coração, ficamos presos. Mas quando nós perdoamos, nós estamos a libertar a nós mesmos. Então quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoar, que ele diz que Jesus responde 70, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então, nós devemos perdoar, porque somos todos falhos. Eu sei que não é fácil, eu sei que é fácil falar, que devemos perdoar, mas não quer dizer que perdoar é sentir. Não, perdoar é uma decisão que nós tomamos. Porque quando eu quero perdoar, é uma decisão que eu tomei. Porque eu quero perdoar porque eu não quero ficar presa ao inimigo. Mas eu perdoando, isso não vai afetar a minha relação com Deus, com Jesus, porque eu perdoei. Então, porque já assim também como Jesus me perdoou,
porque ele morreu por todos os pecadores, todos pelos assassinos, por alcoólatras, por ladrões, para todos. Então, assim como Jesus me perdoou, eu também tenho que perdoar também o meu próximo. Mesmo eu não merecendo o perdão, Jesus entregou a sua vida por nós. Mesmo depois de tudo que ele padeceu na cruz, sendo blasfemado, humilhado, ainda assim ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Assim também nós devemos perdoar. Mas Jesus deu esse exemplo dessa parábola do reino dos céus, que pode-se comparar a um certo rei, né, que quis fazer contas a um certo, eu disse ao Senhor, né, mas um certo rei que quis fazer contas aos seus servos, né. Então, havia um que estava a dever esse rei, né. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Então, como um dos seus servos não tinha como que pagar, então ele ia entregar, vender tudo mesmo. Ele iria vender esse servo com tudo, com sua mulher e seu filho e tudo que eles tinham. Mas como o seu ser prostrando ele pedindo misericórdia, seja generoso comigo, ao Senhor, pediu ao seu rei: o Senhor, seja misericordioso comigo, eu te pagarei depois que eu te der. Então, esse rei, o Senhor, que é o seu dono, né? Porque ele trabalhava, era um dos servos que trabalhava para esse rei, né? Que era o seu Senhor. Então ele teve compaixão, moveu-se de íntima compaixão e perdoou-lhe a dívida. Mas que esse rei perdoou, né? Porque perdoou, não teve compaixão do outro próximo também do outro ser que também estava lá a dever. Não teve compaixão. Porque aqui diz que, saindo porém aquele servo, né, encontrou um dos seus conservos, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que devia sem dinheiro e, lançando na mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se dos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mas o que é que ele fez? Ele não perdoou. Ele quis lançá-lo na prisão até que ele pagasse a dívida. Então, mas os conservos que estavam lá, quando viram essa situação que aconteceu, eles se entristeceram muito. Porquê? Porque aquele servo que estava a dever aquele rei, né, não foi perdoado pelo rei, mas ele não perdoou. Não perdoou o outro que estava lá a dever. Esse ser foi perdoado. Não perdoou o seu irmão também que estava lá a dever. O seu ser que estava lá também lá a dever. É esse ser que foi perdoado. Então ele resolveu lançar na prisão. Não perdoou, não teve compaixão como o rei teve compaixão para com ele. Porque aqui ele diz... Então, vendo os conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passará. Então o seu senhor, chamando a sua presença, desculpa, o seu senhor chamando a sua presença, desculpa, hoje estou mesmo, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Ele foi mau, esse servo foi mau, porque assim como o seu senhor o perdoou, por que ele não perdoou também o seu próximo também que estava lá a dever? Então ele disse: perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Então, indignado, o seu senhor, né, esse rei também, o seu senhor, entregou também aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Então, ele não perdoou. Então, o que é que vai acontecer? Assim também Deus fará conosco, quando nós não perdoamos também o nosso próximo do coração. Porque aqui diz: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um seu irmão as suas ofensas. Ele foi perdoado, esse servo, né, pelo seu senhor, mas não perdoou também o outro que estava lá a dever. Eu prefiro lançá-lo na prisão. E não teve compaixão como também o seu senhor teve compaixão dele. Assim também somos nós não perdoamos o nosso próximo do coração. Porque nós, quando estamos a perdoar, nós estamos a libertar-nos, a sermos livres daquela opressão. Porque são brechas que quando a falta de perdão, são brechas que abre as portas para o inimigo controlar a nossa vida, controlar a nossa área da nossa vida. Então, nós temos que perdoar. Porque perdoar é uma decisão. Não quer dizer que a pessoa vai esquecer, mas é uma decisão que nós temos de tomar. Não, eu vou perdoar, porque se eu não perdoar, vai afetar a nossa relação com Deus, com Cristo. Então nós devemos perdoar, mesmo quando a gente não consegue perdoar, a gente ora a Deus, começa a abençoar aquela pessoa em oração, pedir: Deus, ajuda-me a perdoar, toma toda a minha dor, toda essa mágoa, toma tudo,
mas limpa-me, porque eu não quero ter esse coração. Devemos lembrar, quando nós não queremos perdoar alguém, devemos lembrar que Jesus também nos perdoou. Não quer dizer que a gente mereceu o perdão, mas Jesus nos perdoou e nos amou, entregando a sua vida por nós. Então assim também nós devemos fazer também, perdoar o nosso próximo. Não quer dizer que quando a gente perdoa, a gente vai ter que estar com a pessoa outra vez para nos magoar. Não, a gente perdoa, mas a gente vai ter aquele cuidado. Claro, né? Já aquela sabedoria, aquela vigiar já sabe, né? Não quer dizer que a gente vai. Pronto, é perdoar, não deixar, não guardar ressentimento nem mágoa no coração. É perdoar a pessoa, mas não quer dizer que a pessoa vai deixar a pessoa nos magoar outra vez, né? Eu vou confiar, vou falar tudo da minha vida, outra não. A gente vai ter mais aquele cuidado, mas a gente vai perdoar, amar, vai continuar a perdoar a pessoa, vai perdoar o próximo, porque independentemente daquilo que a pessoa nos fez, é claro que todos nós, todo pecado, tudo aquilo que nós fizemos também tem consequência. Não, mas quando nós estamos a perdoar, estamos a nos libertar, estamos a ser livres daquela opressão, daquele peso que o inimigo aproveita, que ele põe no nosso coração, para poder controlar a nossa vida, porque quando nós não perdoamos são brechas, é por isso que às vezes vem enfermidades, dor dos ossos, vem coisas, porque são mágoa, falta de perdão. Então nós devemos perdoar, é isso que Cristo nos ensina, que nós devemos perdoar o nosso próximo do coração, não de boca, mas também do coração. Mas claro que a gente vai ter mais aquele cuidado para nós não nos magoar outra vez. Não quer dizer que a gente tem que conviver com aquilo que vai nos fazer mal, mas a gente perdoa. É isso que nós temos que pronto, também serve para mim a ver, né? Aprender, né? Serve para mim como também para vocês, porque eu sei que há pessoas que dizem, eu não sou Deus para perdoar, eu não sou Cristo para perdoar. Não, nós temos que lembrar, eu mereci, quando aquilo que Jesus fez por mim, eu mereci, quando Ele entregou a sua vida por nós, eu mereci por Ele ter me amado, eu mereci por Ele me ter perdoado, mesmo que a gente não merecemos, mas Deus nos amou e nos perdoou. Assim também, como nós também devemos amar o nosso, quando a gente acha que não merece, nós devemos também amar o nosso próximo, porque todos somos falhos, ninguém é perfeito. Por isso é que Deus diz, maldito homem confia no homem. Porquê? Porque nós somos falhos. Vai confiar na carne? Não. A gente tem que perdoar, ter aquela consciência que somos todos imperfeitos. É essa palavra que eu quero deixar aqui, que é sobre o perdão, que quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes vamos perdoar o nosso irmão, não te digo que é 7 mais 70 vezes 7, temos que perdoar sempre, eu sei que, mas claro que temos que ter cuidado para não nos magoar outra vez, que não vai ser a mesma coisa, mas a gente temos que perdoar, não guardar mágoas nem ressentimento. Não quer dizer que a gente esquece, mas a gente não quer dizer que a gente esquece aquilo que nos fizeram, não. A gente não vai esquecer, mas não vamos ter aquela, quando lembramos, vamos ter mais aquela dor, aquela mágoa, não. Por quê? Porque somos falhos. Então é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter falado aos vossos corações e perdoem, também serve para mim, perdoem. Porque Deus diz que nós devemos amar não só aqueles que nos fazem bem, não só aqueles que nos amam, mas também os nossos inimigos, também nós devemos amar e perdoar. É isso. Que Deus os abençoe e que tenham um bom fim de semana na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, bom dia, paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje trago uma palavra também para edificar, também para falar aos nossos corações. Eu espero que todos estejam bem e que essa palavra seja uma bênção para vossas vidas. Antes de eu começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da Tua Santa Presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, por ações e atitudes, e agradecer, Senhor, por seres o Deus Altíssimo, aquele que tem poder sobre todas as coisas, que criou o céu e a terra e o mar e tudo que nele existe. Eu oro para que o Teu Espírito Santo possa me guiar, para que eu possa falar somente de acordo com a Tua vontade e que essa palavra possa, Senhor, ser uma palavra de exortação e de edificação para todos que vão ouvir, Senhor, e que mais almas possam ser alcançadas para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler Mateus capítulo 18, do verso 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quando? Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete. Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha,
para que a dívida se lhe pagasse. Então aqueles servos, prostrando-se, o reverenciavam, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se os seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar o seu senhor tudo o que passará. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos seus atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos farás também, meu Pai. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um o seu irmão as suas ofensas. Então a palavra que eu trouxe é sobre o perdão. Que Deus dá o exemplo da parábola do servo que também estava a dever, mas o seu chefe, pronto, eu vou dizer, aquele seu senhor, quer dizer, pronto, ele trabalhava com o seu senhor, um dos servos, né, que também estava a dever, mas o senhor teve misericórdia dele, perdoou-lhe a dívida. Pronto, eu vou já explicar daqui a nada esse exemplo. Então, Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Não é? Então Pedro pergunta nele, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Então ele perguntou a Jesus, Pedro perguntou a Jesus, até 7? Não, depois Jesus disse: Não te digo que é até 7, mas 70 vezes 7. Então nós temos que perdoar. Jesus ensina que nós devemos perdoar o nosso próximo, porque quando nós perdoamos, não quer dizer que, mesmo que a pessoa errou connosco, quando nós perdoamos, não quer dizer que a pessoa não quer dizer que não vai arcar com as consequências. Claro, vai, mas quando nós estamos a perdoar, nós estamos a libertar nós mesmos, estamos a ficar livres. Porque nós, quando estamos com mágoa, nós estamos a abrir brechas para o inimigo entrar no nosso coração, ficamos presos. Mas quando nós perdoamos, nós estamos a libertar a nós mesmos. Então quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoar, que ele diz que Jesus responde 70, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então, nós devemos perdoar, porque somos todos falhos. Eu sei que não é fácil, eu sei que é fácil falar, que devemos perdoar, mas não quer dizer que perdoar, não quer dizer que perdoar é sentir, não. Perdoar é uma decisão que nós tomamos. Porque quando eu quero perdoar, é uma decisão que eu tomei. Porque eu quero perdoar porque eu não quero ficar presa ao inimigo. Mas eu perdoando, isso não vai afetar a minha relação com Deus, com Jesus, porque eu perdoei. Então, porque já assim também como Jesus me perdoou, porque ele morreu por todos os pecadores, todos pelos assassinos, por alcoólatras, por ladrões, para todos. Então, assim como Jesus me perdoou, eu também tenho que perdoar também o meu próximo. Mesmo eu não merecendo o perdão, Jesus entregou a sua vida por nós. Mesmo depois de tudo que ele padeceu na cruz, sendo blasfemado, humilhado, ainda assim ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Assim também nós devemos perdoar. Mas Jesus deu esse exemplo dessa parábola do reino dos céus, que pode-se comparar a um certo rei, né, que quis fazer contas a um certo, eu disse ao Senhor, né, mas um certo rei que quis fazer contas aos seus servos, né. Então havia um que estava a dever esse rei, né. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Então como um dos seus servos não tinha como que pagar, então ele ia entregar, vender tudo mesmo. Ele ia vender esse servo com tudo, com sua mulher e seu filho e tudo que eles tinham. Mas como o seu servo prostrando ele, pedindo misericórdia, seja generoso comigo, ao Senhor, pediu ao seu rei: o Senhor, seja misericordioso comigo, eu te pagarei depois que tu der. Então, esse rei, o Senhor, que é o seu dono, né? Porque ele trabalhava, era um dos servos que trabalhava para esse rei, né? Que era o seu Senhor.
Então ele teve compaixão, moveu-se de íntima compaixão e perdoou-lhe a dívida. Mas este que esse rei perdoou, né? Porque perdoou, não teve compaixão do outro próximo também que estava, do outro ser que também estava lá a dever. Não teve compaixão. Porque aqui diz que, saindo, porém, aquele servo, né, encontrou um dos seus conservos, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que devia sem dinheiro e, lançando na mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se dos seus pés, rogava-lhe, dizendo: também fez, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mas o que é que ele fez? Ele não perdoou. Ele quis lançar quis lançá-lo na prisão até que ele pagasse a dívida. Então, mas os conservos que estavam lá, quando viram essa situação que aconteceu, eles se entristeceram muito. Porquê? Porque aquele servo que estava a dever aquele rei, né, não foi perdoado pelo rei, mas ele não perdoou. Não perdoou o outro que estava lá a dever. Esse servo foi perdoado. Não perdoou o seu irmão também que estava lá a dever. O seu servo que estava lá também lá a dever. É esse servo que foi perdoado. Então ele resolveu lançar na prisão. Não perdoou, não teve compaixão como o rei teve compaixão para com ele. Porque aqui ele diz, então, vendo os conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passará. Então o seu senhor, chamando a sua presença, desculpa, o seu senhor chamando a sua presença, desculpa, hoje estou mesmo, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Ele foi mau, esse servo foi mau. Porque assim como o seu senhor o perdoou, por que ele não perdoou também o seu próximo também que estava lá a dever? Então, ele disse: perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Então, indignado, o seu senhor, né, esse rei também, o seu senhor, entregou também aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Então, ele não perdoou. Então o que é que vai acontecer? Assim também Deus fará conosco quando nós não perdoamos também o nosso próximo do coração. Porque aqui diz: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um seu irmão as suas ofensas. Ele foi perdoado, esse servo, né, pelo seu senhor, mas não perdoou também o outro que estava lá a dever. Eu prefiro lançá-lo na prisão. E não teve compaixão como também o seu senhor teve compaixão dele. Assim também somos nós não perdoamos o nosso próximo do coração. Porque nós, quando estamos a perdoar, nós estamos nós estamos a libertar-nos, a sermos livres daquela opressão. Porque são brechas que a gente, quando a falta de perdão, são brechas que abre as portas para o inimigo controlar a nossa vida, controlar controlar a nossa área da nossa vida. Então, nós temos que perdoar. Porque perdoar é uma decisão, não quer dizer que a pessoa vai esquecer, mas é uma decisão que nós temos de tomar. Não, eu vou perdoar, porque se eu não perdoar, vai afetar a nossa relação com Deus, com Cristo. Então nós devemos perdoar, mesmo quando a gente não consegue perdoar, a gente ora a Deus, começa a abençoar aquela pessoa em oração, pedir: Deus, ajuda-me a perdoar, toma toda a minha dor, toda essa mágoa, toma tudo, mas limpa-me, porque eu não quero ter esse coração. Devemos lembrar, quando nós não queremos perdoar alguém, devemos lembrar que Jesus também nos perdoou. Não quer dizer que a gente mereceu o perdão, mas Jesus nos perdoou e nos amou, entregando a sua vida por nós. Então assim também nós devemos fazer também, perdoar o nosso próximo. Não quer dizer que quando a gente perdoa, a gente vai ter que estar com a pessoa outra vez para nos magoar. Não, a gente perdoa, mas a gente vai ter aquele cuidado, claro, né? Já aquela sabedoria, aquela vigiar já sabe, né? Não quer dizer que a gente vai... Pronto, é perdoar, não deixar, não guardar ressentimento nem mágoa no coração. É perdoar a pessoa, mas não quer dizer que a pessoa vai deixar a pessoa nos magoar outra vez, né? Eu vou confiar, vou falar tudo da minha vida, outra não. A gente vai ter mais aquele cuidado, mas a gente vai perdoar, amar, vai continuar a perdoar a pessoa, vai perdoar o próximo, porque independentemente daquilo que a pessoa nos fez, é claro que todos nós, todo pecado, tudo aquilo que nós fizemos também tem consequência. Não, mas quando nós estamos a perdoar, estamos a nos libertar, estamos a ser livres daquela opressão, daquele peso que o inimigo aproveita, que ele põe no nosso coração, para poder controlar a nossa vida. Porque quando nós não perdoamos, são brechas. É por isso que às vezes vêm enfermidades,
dor dos ossos, vem coisas, porque são mágoa, falta de perdão. Então nós devemos perdoar, é isso que Cristo nos ensina, que nós devemos perdoar o nosso próximo do coração, não de boca, mas também do coração. Mas claro que a gente vai ter mais aquele cuidado para nós não nos magoar outra vez. Não quer dizer que a gente tem que conviver com aquilo que vai nos fazer mal, mas a gente perdoa. É isso que nós temos que pronto, também serve para mim a ver, né? Aprender, né? Serve para mim como também para vocês, porque eu sei que há pessoas que dizem, eu não sou Deus para perdoar, eu não sou Cristo para perdoar. Não, nós temos que lembrar, eu mereci quando aquilo que Jesus fez por mim, eu mereci quando Ele entregou a sua vida por nós, eu mereci por Ele ter me amado, eu mereci por Ele me ter perdoado, mesmo que a gente não merecemos, mas Deus nos amou e nos perdoou. Assim também, como nós também devemos amar o nosso, quando a gente acha que não merece, nós devemos também amar o nosso próximo, porque todos somos falhos, ninguém é perfeito. Por isso é que diz que Deus diz, maldito homem confia no homem. Porquê? Porque nós somos falhos. Vai confiar na carne? Não. A gente tem que perdoar, ter aquela consciência que somos todos imperfeitos. É essa palavra que eu quero deixar aqui, que é sobre o perdão, que quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes vamos perdoar o nosso irmão, não te digo que é 7 mais 70 vezes 7, temos que perdoar sempre, eu sei que, mas claro que temos que ter cuidado para não nos magoar outra vez, que não vai ser a mesma coisa, mas a gente temos que perdoar, não guardar mágoas nem ressentimento. Não quer dizer que a gente esquece, mas a gente não quer dizer que a gente esquece aquilo que nos fizeram, não. A gente não vai esquecer, mas não vamos ter aquela, quando lembrar, não vamos ter mais aquela dor, aquela mágoa, não. Por quê? Porque somos falhos. Então é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter falado aos vossos corações e perdoem, também serve para mim, perdoem. Porque Deus diz que nós devemos amar não só aqueles que nos fazem bem, não só aqueles que nos amam, mas também os nossos inimigos, também nós devemos amar e perdoar. É isso. Que Deus os abençoe e que tenham um bom fim de semana na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.